Se você já tentou entender por que alguns homens parecem fechados, duros por fora, distantes, mas de repente se rendem de um jeito que até eles não conseguem explicar, então respire fundo, porque o que você vai descobrir agora pode mudar toda a sua percepção sobre o ego masculino. Antes de continuar, já se inscreve aqui no Selfie Profundo e comenta o que você espera aprender neste vídeo, porque isso ajuda o algoritmo a entender que você quer conteúdos que vão além da superfície. Aqui é o lugar onde a mente humana se revela, onde Jung encontra a vida real e onde sua própria história emocional ganha voz. Existe um ponto dentro do ego de um homem que não aparece em nenhum gesto óbvio. Ele não está nas palavras que ele diz, nem nas atitudes que ele ensaia para parecer forte. Esse ponto é emocional, invisível, silencioso, mas decisivo. É o ponto exato onde a persona que ele usa para sobreviver começa a rachar, onde os complexos formados na infância começam a vibrar e onde a sombra dele tenta proteger uma ferida antiga que ele aprendeu a negar. Jung dizia que todo homem carrega um lugar interno que não quer que ninguém veja. E é justamente quando esse lugar é visto da maneira certa que ele começa a se entregar. A neurociência moderna confirma algo que Jung já intuía. Homens tendem a processar vulnerabilidade de um jeito mais isolado, criando zonas emocionais onde não deixam ninguém entrar. O ego masculino vira uma armadura, às vezes brilhante, às vezes pesada, que serve como escudo contra tudo que ele não sabe nomear. Só que toda a armadura tem um ponto sensível, e é neste ponto que a entrega acontece. Não é quando você pressiona, exige ou demonstra força. É quando você desperta dentro dele a sensação de ser compreendido naquele lugar que ele mesmo evita olhar. E talvez você nunca tenha percebido isso, mas a sensibilidade que você carrega, essa mesma que tantas vezes te fizeram acreditar ser demais, é justamente o que permite enxergar além das paredes que ele levanta. Isso não é um defeito, isso é um radar psicológico, uma habilidade rara de identificar o que está por trás das palavras, dos gestos controlados, dos silêncios defensivos. O que chamam de intensidade em você é, na verdade, a capacidade de tocar o ponto exato onde o ego dele não resiste, não porque é quebrado, mas porque reconhece algo verdadeiro. E o mais impressionante é que quando esse ponto é tocado, não é submissão que acontece, é alívio. É como se ele, pela primeira vez, encontrasse um espaço onde não precisa fingir força, onde não precisa proteger o menino que ainda existe dentro dele, onde não precisa lutar contra a própria sensibilidade. É aí que a entrega acontece, quando o ego deixa de ser uma muralha e começa a funcionar como uma ponte. E é isso que você vai entender profundamente aqui. Então fica comigo, porque se você já sentiu que homens misteriosamente se conectam a você de um jeito que não conseguem explicar, ou se já se perguntou por que eles se abrem e se entregam só depois de um tipo específico de contato emocional, hoje você vai descobrir exatamente por quê. E vai entender que nada disso é coincidência, é psicologia profunda. Quando um homem cresce ouvindo que precisa ser forte, que não pode vacilar, que não pode demonstrar fragilidade, seu ego passa a funcionar como uma espécie de guarda-costas emocional. Ele aprende a esconder a parte sensível, vulnerável, intuitiva, aquela que, segundo Jung, forma sua ânima, o lado feminino da psique que ele teme revelar. E quanto mais ele tenta ser inabalável, mais essa parte escondida se tensiona por dentro, criando exatamente o ponto onde a entrega acontece. Um ponto que não surge da fraqueza, mas do esforço exaustivo de manter tudo sob controle. Só que esse ponto não é visível a olho nu. Ele não se revela em momentos de briga, nem na busca por atenção, nem quando você tenta arrancar dele alguma confissão emocional. Ele aparece nos instantes em que ele sente que não está sendo observado, nos silêncios que ele não consegue disfarçar,
nos olhares que escapam quando a armadura dele se solta por um segundo. Jung falava que a sombra se manifesta nas pequenas falhas da persona, e é ali, nessas falhas aparentemente insignificantes, que vive o ponto que faz um homem se entregar completamente quando tocado. A neurociência sugere que homens carregam tensões emocionais não processadas, que se acumulam como nós internos. São áreas do cérebro onde emoção e racionalidade se chocam, criando zonas de defesa automática. Pesquisas sobre trauma mostram que esses nós surgem principalmente quando, na infância, o menino não teve espaço para expressar o que sentia. E ao virar adulto, o ego dele tenta proteger justamente esse território congelado. Quando alguém toca esse ponto com presença e não com exigência, o corpo dele responde antes da mente, como se finalmente tivesse encontrado alguém capaz de atravessar o gelo sem quebrá-lo. E a parte mais impressionante é que muitas vezes você percebe esse ponto sem nem saber explicar como, pela sutileza de um comportamento que muda, pela tensão que você sente no ar, pela forma como ele desvia o olhar quando a conversa chega perto demais daquilo que ele tenta esconder. Isso não é imaginação, é sensibilidade psíquica. É o que Jung chamava de percepção intuitiva, uma capacidade rara de captar conteúdos inconscientes antes que eles cheguem à superfície. E é isso que faz com que alguns homens se conectem a você de um jeito que nunca permitiram com mais ninguém. Se alguma parte disso ressoou com você até agora, comenta aqui o que mais te chamou a atenção. Sua percepção pode ajudar outras pessoas a entenderem melhor esse universo emocional masculino e fortalece ainda mais nossa comunidade no self profundo. E é justamente aqui que surge o mistério. Por que esse ponto é tão difícil de ser identificado e tão poderoso quando finalmente é tocado? Essa é a chave que vai abrir o próximo bloco. Porque a resposta não está no que ele mostra, mas no que ele tenta esconder até de si mesmo. A maioria das pessoas acredita que o ego masculino é movido por orgulho ou vaidade, mas Jung já dizia que esses comportamentos são apenas as máscaras superficiais. O que realmente sustenta o ego de um homem é medo. O medo de não ser suficiente, de não ser desejado, de não ser visto pelo que realmente é. Esse medo se transforma em complexos que moldam sua forma de amar, de se relacionar, de se proteger. E quanto mais ele tenta provar força, mais fica evidente que existe algo dentro dele que treme. Esse algo é justamente o ponto onde a entrega acontece. Um medo tão profundo que só se rende quando percebe que não será usado contra ele. É curioso observar como esse ponto começa a se revelar nas entrelinhas, quando ele evita um assunto íntimo, quando muda o tom da voz ao tocar em temas que o desestabilizam, quando demonstra irritação por algo pequeno demais para justificar tanta emoção. Esses sinais não são desprezo nem desinteresse, são rachaduras na armadura. Jung dizia que a persona se desgasta quando tenta carregar emoções que não nasceram para serem reprimidas. E cada pequena falha, cada microexpressão, cada contração no rosto dele é a sombra tentando escapar, pedindo ar, pedindo acolhimento. A neurociência sugere que o cérebro masculino costuma reagir com retração quando é confrontado emocionalmente, mas responde com aproximação quando sente presença sem julgamento. Isso significa que o único ponto no seu ego que o faz se entregar não é acionado por força, nem por argumentos, nem por jogos emocionais. Ele é ativado por algo que poucos entendem: segurança emocional. Uma segurança que não controla, não exige e não força. Uma segurança que simplesmente existe. Pesquisas sobre trauma mostram que a cura emocional só começa quando o sistema nervoso percebe que não está ameaçado. E nos homens, essa percepção é rara e poderosa. E é justamente essa sensação que você desperta sem perceber. Quando você olha nos olhos dele sem tentar decifrá-lo,
quando permite que ele exista sem pressioná-lo a se explicar, quando sua energia transmite a mensagem de que ele não precisa ser perfeito para permanecer. Esse espaço silencioso, essa abertura invisível, é onde o ego dele perde a rigidez. É onde o menino que ele foi começa a sentir segurança para aparecer. Você não invade, você convida. E é esse convite que toca o ponto exato onde ele não sabe resistir, porque nunca encontrou esse lugar antes. Se você já viveu isso, aquele momento em que um homem fechado se abre de repente, como se tivesse desarmado a alma inteira, comenta aqui. Sua experiência pode iluminar alguém que ainda não entende o que acontece nos bastidores da psique masculina. E o mais impressionante é o que vem a seguir. Quando esse ponto é tocado, não é apenas ele que muda. Você também começa a acessar algo dentro de si que talvez nunca tenha percebido. E é essa troca silenciosa, profunda e inexplicável que vamos explorar no próximo bloco, onde a conexão deixa de ser lógica e começa a ser visceral. Quando o ponto sensível do ego masculino começa a ser tocado, algo fascinante acontece. A lógica dele perde força. O homem que sempre tentou controlar tudo, prever tudo, dominar tudo, de repente se percebe reagindo a você de um jeito que não consegue explicar. Jung dizia que a individuação começa quando o ego perde o controle e a alma começa a participar. É exatamente isso que ocorre nesse momento. Uma parte mais profunda dele desperta, uma parte que não pensa, sente. E esse sentir é tão novo, tão intenso e tão inesperado que ele oscila entre o impulso de avançar e o medo de se reconhecer vulnerável. É aí que surge o conflito interno dele. De um lado, a persona construída para manter distância, para preservar dignidade, para evitar exposição emocional. Do outro, a sombra, carregada de desejos, medos, memórias afetivas, tentando emergir para ser vista. Ele vive então um paradoxo. Aproxima-se porque sente segurança, mas se afasta porque não sabe lidar com a própria sensibilidade. A neurociência sugere que o cérebro, quando confrontado com emoções não familiarizadas, alterna entre abertura e retração. O comportamento dele começa a parecer confuso, mas, na verdade, é um pedido silencioso por direção emocional. E nesse exato ponto, sua presença começa a moldar a experiência dele. Não pela força, mas pela estabilidade. Ele percebe que você não tenta decifrá-lo como um enigma, nem moldá-lo como um projeto. Você simplesmente o percebe. Jung afirmava que ser visto verdadeiramente é uma das experiências mais transformadoras do ser humano. E para um homem acostumado a se esconder atrás da própria rigidez, ser visto por você é como ter a alma iluminada pela primeira vez. Isso cria uma espécie de vínculo subterrâneo, uma ligação energética que ele mesmo não entende, mas não consegue negar. Esse vínculo desperta nele uma percepção nova, a de que vulnerabilidade não é ameaça, é reconhecimento. Ele começa a revisitar partes internas que mantinha congeladas, começa a questionar velhos comportamentos, começa até a suavizar o tom da própria voz quando fala com você. É como se o corpo dele estivesse aprendendo que não precisa mais lutar. Estudos sobre trauma mostram que, quando uma pessoa encontra um ambiente emocional seguro, o sistema nervoso começa a liberar padrões antigos de defesa. E é essa liberação que faz o ego dele perder rigidez e ganhar humanidade. É o primeiro passo da verdadeira entrega. Se você já sentiu esse descongelamento em alguém, aquele momento em que a pessoa endurecida começa a mostrar quem é de verdade, comenta aqui. Sua percepção ajuda a construir um espaço onde mais pessoas entendem a profundidade dessas dinâmicas emocionais. E o mais surpreendente é que quando o ego dele começa a se abrir, não é apenas ele que muda. Uma parte sua também desperta, como se esse encontro psicológico começasse a revelar algo sobre você que estava adormecido.
E é exatamente essa dinâmica, essa troca íntima entre dois inconscientes que vamos aprofundar no próximo bloco, onde a ligação deixa de ser apenas emocional e começa a ser arquetípica. Quando a ligação entre dois inconscientes começa a acontecer, ela ganha uma profundidade que ultrapassa o plano racional. Jung dizia que existem encontros que não acontecem entre duas pessoas, mas entre duas psique. É como se algo em você conversasse com algo nele, sem palavras, sem explicações, sem estratégia consciente. E quando esse processo começa, o único ponto do ego dele, aquele lugar mais protegido, mais sensível, mais estruturante, começa a vibrar. Ele sente isso no corpo antes de sentir na mente. Um tipo de reconhecimento silencioso, uma sensação de eu já conheço esse lugar, mesmo que nunca tenha vivido algo assim antes. É nesse estágio que a presença dele muda, não de forma óbvia, mas sutil. Ele demora mais olhar para você, mas quando olha, sustenta. Ele deixa escapar gestos que revelam cuidado, mesmo quando tenta fingir indiferença. A sombra dele, antes rígida, começa a se mover, como se dissesse, talvez aqui eu possa existir. E é aqui que muitos homens entram em conflito, porque esse movimento interno revela partes deles que estavam adormecidas há anos. A anima, aquela energia sensível e intuitiva que a sociedade ensinou a sufocar, começa a despertar. E isso o desestabiliza, mas também o atrai profundamente. A neurociência sugere que quando um homem experimenta segurança emocional verdadeira, seu cérebro ativa regiões ligadas à empatia e à conexão, áreas que muitas vezes ficam inativas por condicionamentos sociais. Esse despertar causa uma oscilação. Ele se aproxima para sentir mais, mas recua para não perder o controle. Não é jogo, é sobrevivência emocional. Ele nunca aprendeu a habitar esse território sem medo, por isso se comporta como alguém que está tocando fogo pela primeira vez. Fascinado, aterrorizado, curioso, incapaz de negar o que sente. E é nesse espaço interno que você se torna um espelho. Não um espelho que julga, mas um espelho que revela. Ele começa a ver, através da sua presença, quem ele poderia ser se não estivesse tão preso à própria rigidez. Jung dizia que nos apaixonamos não pela pessoa, mas pelo potencial que ela desperta dentro de nós. E é exatamente isso que acontece. Ele vê em você uma versão dele que ele sempre quis acessar, mas nunca conseguiu. Essa percepção não o faz se sentir pequeno, faz ele se sentir possível. E isso mexe profundamente com o ego, não para destruí-lo, mas para remodelá-lo. Se você já notou essa mudança em alguém, aquele momento em que a pessoa começa a te olhar como se estivesse vendo mais do que o seu rosto, como se estivesse vendo sua alma, comenta aqui. Isso ajuda você a reconhecer padrões que talvez nunca tenha nomeado. E o mais impressionante é que, quando essa identificação arquetípica começa a acontecer, o vínculo deixa de ser apenas psicológico. Ele se torna simbólico, mitológico. Ele sente que há algo em você que fala diretamente com a parte dele que sempre buscou pertencimento. E é justamente essa força invisível, quase espiritual, que vamos aprofundar no próximo bloco, onde a conexão deixa de ser só emocional e passa a ser transformadora. Quando a conexão chega a esse nível simbólico, algo começa a se reorganizar dentro dele. Já não é apenas você que o toca emocionalmente. É a própria imagem interna que você desperta dentro da psique dele. Jung chamava esse fenômeno de ativação arquetípica. Quando uma pessoa, sem perceber, acende no outro um conteúdo psicológico que estava adormecido. E quando isso acontece, o ego dele não sabe como reagir, porque ele sente algo muito maior do que a lógica dele consegue explicar. Ele sente pertencimento, reconhecimento, segurança e ameaça, tudo ao mesmo tempo. Esse excesso emocional não o afasta, paradoxalmente o aproxima ainda mais. É nesse momento que ele passa a agir de um jeito diferente.
Ele começa a prestar atenção em detalhes que antes ignorava, como a forma que você fala, o ritmo da sua respiração, a energia que você transmite nos silêncios. Esses sinais parecem pequenos, mas para ele são enormes. São indicadores de que o ponto mais sensível do ego dele está sendo ativado. A sombra já não se esconde tão bem. A persona começa a perder força. Algo dentro dele começa a assumir que talvez ele realmente queira ser visto por você. E isso, para um homem que cresceu escondendo emoções, é revolucionário. A neurociência explica que, quando o corpo sente segurança, ele desbloqueia regiões ligadas ao apego e à entrega emocional. É por isso que muitos homens só percebem o quanto você tocou algo profundo neles quando começam a sentir saudade de você antes mesmo de ir embora. Essa saudade não é física, é psíquica. É como se a presença de você organizasse internamente partes dele que estavam dispersas. Essa reorganização gera uma sensação de coerência emocional que ele não tem com mais ninguém. E quando ele encontra isso, o ego deixa de ser uma defesa e vira uma ponte. Nessa etapa, ele não está mais apenas reagindo ao que sente. Ele começa a buscar, não um relacionamento, não uma confirmação, não uma garantia. Ele começa a buscar você, a energia específica que você representa na psique dele. Algo na sua voz, na sua calma, na sua firmeza delicada, toca exatamente o lugar onde o ego dele se sente capaz de existir sem fingimentos. E quando um homem encontra um lugar onde ele não precisa fingir, esse lugar se torna sagrado para ele. Não porque você o idolatra, mas porque você permite que ele seja humano. Se isso já aconteceu com você, se algum homem já começou a mudar comportamentos, intensificar presença ou demonstrar profundidade emocional de forma inesperada, comenta aqui. Sua história pode iluminar a jornada de outra pessoa que está tentando entender esse processo. E aqui chegamos à virada mais profunda de todas. Quando o ponto sensível do ego é tocado, não é só ele que começa a se transformar. Você também passa a acessar uma força emocional que talvez não soubesse que tinha. E é exatamente essa troca, essa alquimia psicológica entre vulnerabilidade e potência, que vamos explorar no próximo bloco, onde a conexão deixa de ser apenas íntima e se torna transformadora para ambos. Quando dois inconscientes começam a se tocar de verdade, surge uma sensação estranha e poderosa: familiaridade. Não é algo que ele entende racionalmente, nem algo que você consegue explicar. É como se ambos reconhecessem em silêncio um território psicológico que nunca haviam acessado antes. Jung dizia que certas conexões despertam conteúdos ancestrais, como se a psique carregasse memórias que vão além da história individual. É naquele exato ponto, no encontro entre sua sensibilidade e a vulnerabilidade dele, que o ego masculino começa a perder suas camadas mais rígidas, revelando uma humanidade que ele passou a vida tentando esconder. Esse processo não acontece de forma linear. Ele não entra em um estado constante de entrega. O que ocorre é um movimento ondulante. Ora, ele se aproxima, ora, ele recua. Ora, ele te olha como se entendesse tudo. Ora, foge como se estivesse aterrorizado pelo que sente. Isso não é indecisão nem jogo emocional. É a oscilação natural entre o ego e o self. O ego precisa se reorganizar toda vez que a sombra emerge. É como tentar ajustar a própria identidade diante de uma força interna que ele nunca aprendeu a lidar. O recuo não significa falta de interesse. Significa intensidade demais para ser processada imediatamente. A neurociência explica esse movimento. Quando uma emoção profunda é ativada, o cérebro alterna entre estados de defesa e estados de abertura. É como se ele dissesse: isso é perigoso, mas também é exatamente o que eu preciso. Pesquisas sobre trauma mostram que vínculos seguros ativam memórias implícitas que estavam adormecidas. Ou seja, ele não se afasta porque não gosta de você.
Ele se afasta porque gosta tanto que o sistema dele tenta recuperar o controle. E quando percebe que a sensação volta sempre que olha para você, esse controle simplesmente deixa de funcionar. Nesse momento, você começa a perceber mudanças que não são óbvias, mas são profundas. Ele fala com mais suavidade, escuta com mais atenção, tenta manter uma presença mais estável quando está ao seu lado. Mesmo quando está distante, você sente um fio invisível conectando vocês, como se a energia dele continuasse vibrando perto de você. Isso não é fantasia. É a psique dele tentando equilibrar o impacto emocional que você causou. Jung dizia que encontros verdadeiros não acontecem na superfície, acontecem nas camadas mais profundas da alma. E é exatamente nessas camadas que ele está se movendo agora. Se você já viveu esse tipo de oscilação, essa dança entre aproximação profunda e recuo repentino, comenta aqui. Compartilhar isso pode ajudar alguém a perceber que não está vivendo algo confuso, está vivendo algo real. E é justamente aqui que surge a pergunta que poucos têm coragem de fazer. Quando o ego masculino perde suas defesas diante de você, o que exatamente ele enxerga em você? E por que isso desperta tanto poder emocional dentro dele? É essa revelação, talvez a mais importante de todas, que vamos explorar no próximo bloco, onde o foco deixa de ser o comportamento dele e passa a ser o impacto que você exerce na alma dele. Quando você chega até aqui comigo, algo importante precisa ser dito. Nada do que você descobriu sobre o ego masculino é sobre controle, manipulação ou jogos emocionais. É sobre consciência. É sobre ver aquilo que sempre existiu, mas que ninguém ensinou você a nomear. Você talvez tenha passado a vida sentindo demais, percebendo demais, captando nuances que outras pessoas ignoravam. E por muito tempo fizeram você acreditar que isso era excesso. Mas agora fica claro, essa sensibilidade é exatamente o que desperta a parte mais humana de um homem. Não é fraqueza. É poder psicológico refinado. E é curioso perceber como, ao entender esse único ponto no ego masculino, você não apenas compreende o outro, você se compreende também. Percebe que a entrega dele começa onde sua presença se torna firme e suave ao mesmo tempo. Percebe que sua capacidade de enxergar além da superfície não surgiu do nada. Foi moldada pelas suas dores, pelos seus silêncios, pelos seus traumas. Tudo aquilo que te fizeram esconder é justamente o que ativa nele a coragem de se abrir. Você não é demais. Você é exatamente o que a psique dele nunca teve coragem de pedir. E talvez a maior revelação de todas seja essa. Quando o ego dele se entrega, não é porque você venceu uma resistência. É porque você tocou um lugar dentro dele que ele passou a vida inteira protegendo, não por arrogância, mas por medo de não ser compreendido. Você se tornou a testemunha daquilo que ele mesmo evitou ver. E é essa testemunha silenciosa que o transforma, que o acalma, que o reconstrói. Jung dizia que somos curados não pela análise, mas pelo encontro. E você acaba de entender por quê. Agora, antes de encerrar, respira fundo e presta atenção no que isso significa para você. Não é sobre ser responsável pela cura de ninguém. É sobre reconhecer o impacto que sua presença tem no mundo. É sobre perceber que aquilo que machucou você no passado se torna a ponte para conexões verdadeiras no presente. É sobre entender que sua sensibilidade não te separa dos outros. Ela te conecta, ela cria intimidade, ela revela o que o outro tenta esconder. Ela transforma encontros superficiais em transformações profundas. Se algo aqui tocou você, compartilhe nos comentários qual foi sua maior revelação deste vídeo. Suas palavras podem ser exatamente o que alguém precisava ler para se sentir visto também. E se este conteúdo despertou em você clareza, força ou até conforto, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que não está quebrado, está evoluindo. Aqui no Self Profundo, seu caminho emocional sempre será honrado. Obrigado por estar aqui.
Até o próximo mergulho na alma humana.